Bora falar agora sobre Corinthians, São Paulo e Água Santa na mira da polícia em investigações ligadas ao crime organizado. Nessa segunda-feira foi concluído o relatório final das investigações sobre o caso Vai de Bet, que apurava irregularidades no Corinthians, aquele esquema de pagamento, de intermediação. A polícia conseguiu constatar que dinheiro que saiu do Corinthians foi parar numa empresa ligada à lavagem de dinheiro do PCC, primeiro comando da capital, a facção criminosa mais temida nesse momento no país. Pois bem, o relatório da polícia traz uma série de apurações indicando que Augusto Melo e o Corinthians têm ligações com o crime organizado. São vários os movimentos que envolvem contratações de atletas da base. A polícia chega a descrever as pessoas ligadas ao PCC com participação em negociações, entre elas o Tripa e também o Cristiano Linô. O Tripa é apontado como operador financeiro da FAC e o verdadeiro controlador da UJ Futebol, que é a empresa que acabou por receber o dinheiro que inicialmente saiu do Corinthians. Segundo a polícia, a UJ Futebol e a Lyon Soccer Sports eram as empresas usadas para movimentar recursos de origem ilícita e coagir empresários a ceder atletas e percentuais comerciais. A polícia conseguiu constatar pelo menos uma ligação da UJ com um atleta da base do Corinthians no movimento suspeito. Importante dizer também que esse primeiro relatório e investigação vai causar a abertura de outros 10 inquéritos policiais com investigações em diversas frentes. Importante contar, antes de falar sobre São Paulo e Água Santa, só para completar sobre o Corinthians, o relatório policial que já ficou pronto aponta que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, tem negócios com a UJ desde quando ainda era dirigente do União Barbarense. E pessoas ligadas ao Augusto também fizeram uma série de negócios com essa empresa. A polícia ainda apontou Augusto como alguém que contratou pessoas supostamente criminosas, citando especificamente o Marcelo Ninja Salles, que era chefe de gabinete da presidência, e o Capetinha, que era diretor de tecnologia. O relatório também conta que o Augusto Melo se beneficiou de doações do Buzeira durante a sua campanha. Até por isso a gente constatou a presença do Buzeira em alguns movimentos ligados ao Corinthians. E que o presidente, agora o presidente afastado do Corinthians, o Augusto Melo, chegou a ser ameaçado por um agiota que o cobrava dinheiro, o pagamento da grana, sob risco de morte. Um verdadeiro caos. E se o Yuri Alberto sair, meu irmão, eu quero ver o Memphis Depay. Vai ser um problema, né? Vai ser um problema porque o Yuri tem sido o cara do gol, né? O cara que tem definido as jogadas. O time joga ali. Só em clássicos que ele fez do Paulista é impressionante. O gol do título foi dele. Foi 1-0. 1-0. Dois jogos, 1-0, gol dele, né? Então ele vem jogando bem, vem sendo o cara decisivo, fazendo gols de destaque no ano passado, na temporada como grande artilheiro. Esse o jogador hoje é muito louco, né? Nós que foi jogador. Isso chama atenção. O cara atenção, vai para Miami, o cara vai para Orlando, o cara tem preparador físico. E vai com avião próprio ainda. Vai com avião próprio, vai com a família. Nós ia... Para comprar uma passagem era um sacrifício. Que passagem? Acho que quando a gente jogava, a gente pensava em ir para os Estados Unidos? Nunca sou. Mas o mundo mudou, a gente tem esse entendimento. Olha o profissionalismo desse cara. Olha o profissionalismo dele. Pode falar o que quiser, esse menino é monstruoso, 23 anos. Pô, o cara da idade dele é o maior artilheiro do mundo. O cara que fez o gol do título. Aí quem faz a música é o Memphis, falando que eu sou... Tudo bem, Memphis, tá tudo certo, irmão. Que Deus abençoe você, que por sinal, eu sempre fui o cara muito fiel ao seu futebol e vou continuar sendo. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Vamos ver se você faz 10% do que eu fiz no Corinthians. Se você fizer 10% do que eu fiz, talvez as pessoas vão lembrar de você no futuro. Porque se não fizer, não vai ter jeito. Essa é a grande verdade. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho do planejamento do Corinthians para contratação na próxima janela que se abre aí dia 10 de julho. A diretoria do Timão marcou para essa semana uma reunião para decidir sobre contratações e acelerar todo esse processo. Nessa reunião, o diretor executivo do Timão, Fabinho Soldado,
irá saber se vai contratar reforços midiáticos ou reforços mais simples. Corinthians também aguarda aí ansiosamente para fechar com a patrocinadora para fornecer materiais esportivos do Corinthians. Adidas ou Nike. Se o Corinthians vai mudar da Nike para Adidas, se o Corinthians vai aí reformular o contrato com a Nike, né? Caso a Nike, a Adidas ajudem na contratação de jogadores, o Corinthians pretende aí trazer jogadores com mais impacto, ou seja, jogador para ser titular. O que a nova diretoria alega que Augusto Melo não fez planejamento nenhum para contratação nesse meio do ano. O que é planejamento? Alguém sabe o que é planejamento? É você ter os nomes, né, através do diretor executivo Fabinho Soldado, do técnico Dorival Júnior, já definido, e ter o dinheiro para contratar. Precisa dessa junção para fazer aí boas contratações no mercado. Lembrando que Dorival Júnior fez pedido para o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, quando foi contratado, que na próxima janela ele queria, no mínimo, de 5 a 6 jogadores. E as posições já foram definidas pelo Dorival Júnior. Dorival Júnior, que é um goleiro experiente, um goleiro para chegar e fazer sombra para o Hugo Souza. E quando o Hugo Souza estivesse vindo na seleção brasileira, machucado, suspenso, esse goleiro chega e dê conta do recado. O Dorival Júnior pediu um zagueiro com qualidade para chegar e aí ajeitar essa defesa do Corinthians, que hoje é uma peneira. Pediu também um lateral direito, que Mateuzinho, a gente sabe que ele é esforçado e tudo mais, mas falta qualidade para ser aí um titular absoluto da lateral direita do Corinthians. Dorival também pediu aí um meio campista, porque o Igor Coronado deve deixar o Corinthians mesmo. Então precisa de outro cara, porque quando o Garro não estiver jogando, esse cara entre e dê conta do recado. E quer também um atacante que joga pela direita, joga pela esquerda, que seja velocista e driblador, porque hoje o Corinthians só tem atacante técnico. Você pode ver que o Romerinho e Thales Magno, eles são bem mais técnicos do que velocista. Então por que o Dorival gosta de atacante velocista? Para quebrar as linhas, né? Então o Corinthians precisa reforçar em várias posições, e hoje a gente tem uma deficiência terrível, se falando de defesa, né? Porque nossa zaga hoje é muito ruim. E o zagueiro Luiz Felipe, que surgiu no Ituano, foi para o futebol italiano, depois jogou no futebol espanhol e desde 2023 está no Al Ittihad. Agora está no Olympique de Marseille e está rescindindo o seu contrato com o atual clube. Lembrando que no início do ano o Luiz Felipe foi oferecido ao Corinthians. E naquela oportunidade, o Corinthians achou que não era viável fazer a contratação naquele momento. O zagueiro está livre no mercado. Luiz Felipe tem 28 anos, né? Tem uma boa técnica, é um zagueiro experiente, 1,87 m de altura e tem muita qualidade, né? Eu, sinceramente, não pensaria duas vezes. Por quê? Porque acho que ele tem as características que o professor Dorival Júnior está buscando. Principalmente principalmente que pode ocorrer aí a saída do Félix Torres, né? Isso aí não é segredo para ninguém, que o Corinthians pretende desfazer desse Félix Torres. Inclusive, recentemente já acabou chegando uma proposta para o Corinthians, mas só que a proposta foi baixa, de 2,5 milhões de dólares, né? Porém o Timão não vendeu, porque o Corinthians considerou uma proposta aí muito ruim, né? Tendo em vista que o Corinthians pagou aí uma bagatela de praticamente 5 milhões de dólares no atleta, né? Mas, infelizmente, Félix Torres não conseguiu performar com a camisa do Corinthians, mesmo passando vários treinadores do Corinthians. Por exemplo, com Mano Menezes não conseguiu performar, não foi bem, não se destacou. Com Antônio Oliveira não conseguiu performar, com Ramon Dias não conseguiu performar, e agora com o técnico Dorival Júnior também não conseguiu. Mesmo Dorival colocando ele na lateral, né? Mas não conseguiu se destacar
Então não foi um cara que fez a diferença no Corinthians. Então, por isso, o Corinthians precisa de um zagueiro. E aí, Fiel, o que vocês acham? O Luiz Felipe seria um zagueiro para chegar e vestir a camisa do Corinthians e ser titular absoluto? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.